Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias do livro Pensamento Eficaz do Shane Parrish. A proposta é explorar um padrão que muitas vezes passa despercebido, mas que silenciosamente molda as nossas decisões. E para começar, vamos direto ao ponto central. Existe uma força dentro de nós que nos impulsiona a proteger a imagem que temos de nós mesmos, e essa defesa muitas vezes pode levar a consequências bem destrutivas. Para a gente entender isso melhor, vamos fazer uma pequena jornada. A gente vai passar por algumas histórias e princípios, começando pela ficção, passando pela história real e, finalmente, chegando nas nossas próprias vidas. Então vamos lá. A nossa primeira parada é num clássico do cinema, O Poderoso Chefão, que vai ajudar a gente a ver como esse padrão funciona na prática. A gente conhece o Carlo Rizzi. Ele é uma figura orgulhosa, egocêntrica, mas que se sente o tempo todo deixado de lado na poderosa família Corleone. E essa frustração, sabe? Esse sentimento diário de ser tratado como alguém inferior, isso acaba ativando uma reação em cadeia que nem ele mesmo planejou. Tudo para quê? Para satisfazer um ego que se sentia ferido. O mais interessante aqui é que o objetivo dele não era destruir a família, mas sim forçar a realidade a se alinhar com a imagem que ele tinha de si mesmo. E é a partir dessa necessidade de proteger a autoimagem que o ego cria uma ilusão bem perigosa. Ele nos faz confundir duas coisas que parecem iguais, mas são fundamentalmente diferentes. O ego se preocupa muito mais em parecer bem-sucedido do que em ser bem-sucedido de verdade. E essa comparação deixa o conflito bem claro. De um lado, o foco na imagem, na validação dos outros. Do outro, o foco no conhecimento real, na competência. Isso acaba gerando o que o autor chama de autoconfiança fortuita. Sabe o que é isso? É aquela confiança que aparece do nada, com base num conhecimento superficial e que transforma um pinguinho de informação numa arrogância enorme. Pensa, por exemplo, no caso do filho do autor. Ele achou que usar um tradutor online para fazer o dever de francês era uma ideia genial, uma solução inteligente, mas, na hora da verdade, a falta de conhecimento real ficou explícita, e o resultado foi um 0. Ou então, imagina aquela pessoa que assiste a uma palestra rápida e já sai de lá com a certeza de que tem uma solução simples para a questão do sem-teto. Um problema que, a gente sabe, verdadeiros especialistas consideram extremamente complexo. É a armadilha perfeita do conhecimento raso. Mas esse padrão não se limita a pequenos erros, não. Ele pode escalar a um ponto de levar a traição históricas. Vamos dar uma olhada no exemplo de altíssimo risco de Benedict Arnold. O livro nos lança uma pergunta fundamental. Que força poderia ser tão poderosa a ponto de fazer um general condecorado trair o próprio país? E a resposta é a mesma do Carlo Rizzi, lá do começo. Anos e anos de ressentimento acumulado. A queda de Arnold não aconteceu na noite por dia. Foi um processo lento. Ele era um oficial extremamente talentoso, mas que foi sendo consumido pela inveja, por esse desejo de status, pela sensação de que não recebia o respeito que achava que merecia. E foi isso que o levou por um caminho de dívidas, de ressentimento, e, no final das contas, de traição. Ok, a gente viu um exemplo histórico, grandioso, mas agora vamos trazer essa conversa para mais perto, para o nosso cotidiano, para entender como esse mesmo padrão opera dentro de cada um de nós. E aqui está uma distinção que é, crucial. O nosso desejo de sentir que estamos certos muitas vezes é maior do que o nosso desejo de estar certos de fato. Para o ego, a verdade não importa tanto quanto a sensação de estar certo. O autor até conta uma história pessoal da sua juventude. Era sobre um cliente que ele apelidou de Senhor Rolex, um homem que claramente media o próprio valor e o dos outros por dinheiro e status. Depois de ter sido demitido por causa dessa situação, o autor percebeu algo muito profundo. Naquele momento ele tinha, na própria cabeça, reorganizado a sua hierarquia de valores, colocando a integridade acima da riqueza só para garantir que ele ainda saísse por cima. No fim, os dois estavam presos na armadilha do ego. Então, a pergunta que fica é, como a gente pode reconhecer quando o ego está assumindo o controle? O livro oferece um guia bem claro para a gente fazer essa autoavaliação. Se algum desses comportamentos soa familiar, sabe? A necessidade constante de provar um ponto, a dificuldade em dizer "eu não sei", a dorzinha do orgulho ferido, tudo isso pode ser um sinal de que talvez o ego esteja no comando. E a gente termina com essa reflexão. O objetivo não é eliminar o ego, mas sim reconhecer a influência dele. O verdadeiro desafio é nos perguntarmos, com honestidade, quais das nossas decisões mais importantes podem estar sendo guiadas não pela razão, mas por essa necessidade silenciosa de proteger a imagem que temos de nós mesmos.